E hoje, então, a intercessão do Espírito Santo. Se você tem contigo a Bíblia na versão ARA, e de acordo com essa versão, gostaria que você conferisse aí no capítulo 7, o subtítulo, A Lei e o Pecado. E então começa esse subtítulo no capítulo 7, a partir do verso 7, e vai até o versículo 25. Nesses versos, Paulo traz luz sobre a relação entre a lei e o pecado. Por inspiração divina, nós temos então a revelação de que a lei é boa, que a lei é santa, que a lei é espiritual e é justa. Além disso, ela traz à tona e trouxe à tona o pecado, revelando então a nós esse pecado. O texto nos revela ainda que a lei funcionou como um tutor de uma criança. No contexto aqui era o contexto grego. Esse tutor, ou paidagogos, um homem que assumia as responsabilidades sobre aquela criança adotada no sentido de, melhor dizendo, tutelada por ele. Essa criança, então, ficava sob a condução desse tutor até a idade até os 18 anos, a partir do 7º ano até aos 18. Mas ele não era um pedagogo conforme o sentido concebido por nós. Não era assim como nós concebemos. O termo que definia o papel desse tutor, desse paidagogos, o termo aqui grego, é didaskalos. Esse termo abrangia, ele definia o papel desse tutor, abrangendo tudo relacionado, quase tudo relacionado com a vida dessa criança. Por exemplo, todos os dias o tutor levava o seu tutelado à escola. Esse tutor zelava pela segurança dessa criança, e é óbvio, até os 18 anos, acompanhando essa criança inicialmente, inclusive zelando, carregando os seus materiais, carregando a lira, que era muito comum nesses colégios, nesses estudos, o ginásio, né, por exemplo, e essa criança era conduzida pelo tutor. Analogamente, a lei serviu como aio, ou um pedagogo nesse sentido, para nos conduzir a Cristo, para conduzir o pecador a Cristo. E a experiência minha e tua, que já foi reconciliado com Deus, você sabe disso, eu sei disso. Mesmo não tendo conhecimento desses detalhes acerca da lei, mas nós fomos conduzidos a Cristo por causa da nossa situação de pecado. E se não houver reconhecimento de pecado, não houver quebrantamento por meio da ação do Espírito Santo, ninguém vai se render. E nós nos rendemos a Cristo desta forma. Antes de analisarmos o texto que acabamos de ler, quero pensar com você sobre o verso 24, rapidamente, do capítulo 7. Quando Paulo diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Está falando do pecado. E Paulo então prossegue no verso 1 do capítulo 8, dizendo o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É interessante e é importante que atentemos para o início desse versículo. Agora e já. Esses dois termos, agora e já, são advérbios, né, que nos esclarece o contexto anterior, conectando-nos então nessa nova ministração, nessa nova palavra aqui do Espírito Santo, nos conectando com o capítulo anterior. E notem, irmãos, que entre esses dois termos, agora e já, tem uma conjunção, a conjunção pois. Irmãos, isso aqui tem um sentido tremendo, porque esses advérbios de tempo, agora e já,
Curiosamente, entre eles está a conjunção pois, nos conecta de forma tal que o verso 1 do capítulo 8 explica toda essa relação entre a lei e o pecado, já esclareceu o que é um e o que é outro, e esclareceu que aquele que já foi alcançado por Cristo, não há sobre ele condenação alguma, não há condenação sobre mim, sobre você, que tem a Cristo como seu Salvador e Senhor, você que já foi reconciliado com Deus por Ele mesmo, você que já foi regenerado. Do verso 2 ao verso 25 do capítulo 7, o Espírito Santo, a referência à terceira pessoa da Trindade, ocorre 17 vezes, e depois você pode conferir aí na sua Bíblia, 17 vezes. E eu tomei a liberdade de pontuar aqui, meio que fazendo uma paráfrase, né? Mas eu fui fiel ao texto, mas só para ficar mais didático, aparece aqui o seguinte sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, e esse mesmo Espírito vivificará também o nosso corpo mortal. Se vivermos segundo o Espírito, mortificamos os feitos do nosso corpo, e certamente viveremos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o texto continua: mesmo nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Tudo aí no capítulo 7. Agora então nós chegamos ao texto central do tema de hoje, que é a intercessão do Espírito Santo. E alguns aspectos, meus irmãos, acerca dessa intercessão, quero pensar com vocês acerca dessa intercessão. Olhem aí para o versículo 26, a parte A. Também o Espírito semelhantemente nos assiste. Semelhantemente nos assiste. O versículo 20 do capítulo 8, voltando aí um pouquinho, conforme Gênesis 3, 17 a 18, nos revelam que a queda do cabeça federal da humanidade, que foi Adão, quando caiu em pecado, toda a humanidade foi encerrada na desobediência, sujeitou então essa desobediência, sujeitou a criação de Deus à vaidade, e essa sujeição a criação não foi sujeita voluntariamente, ela não queria isso, involuntariamente ela foi sujeita à vaidade e ao cativeiro da corrupção, conforme está aí no verso 20. Portanto, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, verso 2. Toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Assim como a criação geme, nós também gememos. A criação geme, a humanidade sem Cristo também geme e padece sob a escravidão do pecado. Aqui há uma diferença crucial entre aquele que não tem esperança e nós que temos a esperança em Cristo, firme esperança. Então, os que estão sem Cristo gemem, mas gemem desesperadamente, ou seja, gemem sem ter a viva esperança que somente os filhos de Deus podem ter, somente os regenerados, os que nasceram de novo podem ter. Verso 23 diz também: e não somente ela, mas também nós temos as primícias. Então, irmãos, a criação geme, a humanidade ímpia geme desesperadamente, e nós que temos o Espírito Santo e a primícia, né, do Espírito Santo, as primícias conforme lemos, gememos também. Só que gememos baseados e firmados no fundamento que é Cristo, gememos, mas não gememos murmurando. Nós gememos porque nós temos uma natureza carnal, nós temos uma natureza fraca, pecaminosa, o nosso pecado a carne é pendor, né? Ela pende para pecar,
E aí então nós gememos, mas nós gememos com dignidade perante o Senhor, e espero que seja assim com todos nós, porque o que Cristo fez por nós é sobremaneira, tem que ser sobremaneira valorizado. A firme esperança que temos em Cristo, essa esperança que nos impulsionam para a frente e para o alto, são as razões pelas quais nós enfrentamos as dificuldades, nós enfrentamos os problemas, de toda sorte de problemas, em nós experimentamos doença, na vida dos nossos queridos, entes queridos, contemplamos isso, participamos disso na vida dos irmãos, de muitos irmãos, nesse tempo de muitas enfermidades, inclusive desse vírus que fala-se muito nele, nós também falamos, porque é uma realidade. Nós temos aí notícias, né, todos os irmãos têm acompanhado, de irmãos que já foram acometidos agora recentemente, outros que foram há mais tempo, muitos que já superaram, né, Deus deu a graça da recuperação, e cremos que Ele o fará com todos quantos Ele quiser, e assim nós prosseguimos, nós marchamos, não desesperados, mas consolados pelo Espírito Santo que habita em nós. Isso é um privilégio, é uma maravilha mesmo, prosseguir assim, desta forma. Gememos com alegria, motivados pela viva esperança que temos em Cristo. Glórias sejam dadas ao Senhor por isso. O segundo aspecto que queremos abordar nessa explanação é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verso 26, a parte C. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Depois eu vou citar aí a parte B do versículo, que fala que nós não sabemos orar como convém. Não é apenas a criação que geme, não é apenas os desesperançosos que gemem, mas nós também, que temos a viva esperança em Cristo, gememos. Mas nós gememos, irmãos, aguardando a restauração de todas as coisas. Se você conferir aí em Atos 3, verso 21a, é feita essa referência. Não é apenas a criação e a igreja de Cristo que gemem, aguardando pela, aspas, restauração de todas as coisas. Fecho aspas aqui, Atos 3, 21a. E aspas, a redenção do nosso corpo, conforme Romanos 8, 23b. Você pode conferir aí a parte B do verso 23. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Isso significa que outras pessoas, enquanto isso, serão salvas do cativeiro do pecado, serão salvos da condenação por causa do pecado, e então nós gememos aguardando essa adoção de filhos, de mais pessoas que reconhecerão o seu estado de pecado e miséria em que vivem e dirão sim ao apelo do Espírito Santo, recebendo pela fé a Cristo, confessando então os seus pecados, confessando que é um miserável pecador e que sem Cristo ele estaria irremediavelmente perdido. Então nós aguardamos mais pessoas que serão adotadas, que serão feitas filhas de Deus. Que maravilha! Glória a Deus pela sua palavra, pela verdade que é a sua palavra, pela forma em que ela é exposta, foi exposta, no caso aqui por Paulo, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo também geme. O Espírito Santo também geme. E considerando que temos o Espírito Santo dentro em nós, é possível que ele, o Espírito Santo, geme em nós, geme conosco e ao mesmo tempo diante do Pai. Olhemos para o advérbio semelhantemente. É um advérbio aqui no texto,
eu voltei aqui à parte A do verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste. Este advérbio resgata o nosso modo de gemer. Esse advérbio resgata também o modo em que toda a criação geme. O modo em que todas as pessoas sem esperança gemem. Só que particularizando ele, o Espírito Santo, geme por nós, porque ele intercede por nós. E ele o faz diferentemente de nós. O gemido do Espírito Santo é um gemido inexprimível. O texto nos diz claramente, com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis, meus irmãos, tem a ver com intensidade. Não temos em nossa linguagem, na nossa língua portuguesa, um adjetivo que possa exprimir essa intensidade. Então eu pensei, vale até a redundância, a seguinte redundância: essa intensidade é tão intensa que somente, aspas, aquele, olha para o texto, aquele que conhece a mente do Espírito é capaz de discernir com precisão o seu significado. É maravilhoso, não? Nós não entendemos, não temos condições de expressar esse gemido inexprimível. Como expressar isso? Nós apenas nos alegramos por saber que somos os alvos dessa intercessão. Somos alvo dessa intercessão, a intercessão do Espírito Santo. E aí eu vou citar MacArthur, John MacArthur, o Júnior. Ele diz o seguinte: gemidos inexprimíveis são, aspas, as expressões divinas dentre a Trindade que não podem ser expressas em palavras, mas que carregadas é um problema. O que ocorre é que eu coloquei o dedo aqui, e aí deu as bolinhas, quando eu fui voltar, saiu fora aqui. Mas eu estou citando MacArthur, então não dá para eu me arriscar, não. Eu tenho que ler exatamente o que está escrito. O que MacArthur escreveu acerca desses gemidos inexprimíveis. Ele diz o seguinte. Complicado, né? Aparece, MacArthur. Recomeçarei. As expressões divinas dentre a Trindade que não podem ser expressas em palavras, mas que carregam apelos profundos pelo bem-estar de cada cristão. Olha que comentário é esse. Esses gemidos inexprimíveis têm a ver contigo, que é um servo de Deus, que é um cristão regenerado. Esse bem-estar de cada um de nós. E aí ele cita 1 Coríntios 2:11, não vou ler, mas é o texto. Essa obra do Espírito Santo, então, irmãos, compara-se à obra de intercessão do sumo sacerdote, a intercessão sacerdotal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em favor também de nós. Logo à frente aqui nós vamos ver, vou comentar sobre esses dois intercessores que temos. E o terceiro ponto dessa nossa reflexão, dessa nossa meditação acerca de como aprender a orar com as Escrituras, agora nós estamos destacando aqui a ação do Espírito Santo como intercessor dos cristãos, dos crentes em Cristo, dos filhos de Deus. Então, o terceiro aspecto é o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Volto ao verso 26, que diz o seguinte: semelhantemente, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nos assiste na nossa fraqueza,
em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Há então aí um porquê. Por que não sabemos orar? Por que não oramos como convém? Porque somos fracos. E porque não sabemos orar, somos fracos. Porque somos pecadores, somos fracos, somos pó. E aí, isso contrasta veementemente com a concepção do homem moderno. Na verdade, o homem sempre foi orgulhoso, o homem sem Deus sempre se orgulha, às vezes, de si. A orgulhosa humanidade se gaba de si e de sua capacidade. Nesse tempo em que o saber, quer dizer, o conhecimento se multiplicou, mais ainda, o conhecimento é exaltado, tendo ele se multiplicado, ele é exaltado, as ciências são enaltecidas, e aí o homem diz para si: eu sou capaz. Não é verdade? Eu sou capaz. Outros vão dizer, ou talvez o mesmo vai dizer tudo isso aqui: eu sou capaz, ou o meu limite é o céu. É muito comum os coaches da vida aí falarem isso. O teu limite, o seu limite é o céu. Não no sentido de que ele está com os olhos nos céus, mas não, é no sentido de voar alto. Isso tem tudo a ver com dinheiro, com bens materiais. Então esse homem orgulhoso, cheio de si, ele diz: eu sou dono do meu destino, e muitas outras frases são então expressas por esse homem que não concebe a realidade à luz das Escrituras e nem o pode fazer, porque o discernimento das Escrituras só pode acontecer por meio do Espírito Santo, né? Essa é a revelação das Escrituras. A palavra de Deus confronta tudo isso aí e esse pensamento está exatamente contrário ao que a palavra nos revela, e aí essa oposição nós podemos ver nas seguintes afirmativas: nós somos fracos, eu e você somos fracos, conforme já mencionei anteriormente, somos muito fracos. A nossa mente nos engana, nossos pensamentos nos traem e às vezes nos arrastam em direção a desejos pecaminosos. Confira aí no seu íntimo, faça uma autoanálise. Eu o fiz e o faço novamente. Conclua se não é assim mesmo que acontece comigo e com você. Não sei a frequência, mas acontece. Muitas vezes nós somos arrastados em direção a esses desejos pecaminosos da nossa carne. Há um conflito estabelecido. E aí a experiência de Paulo não foi diferente. Eu li há pouco, quando ele diz que ele era um homem desventurado. Por que razão? Porque aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria, ele fazia. E essa também tem sido a nossa experiência. Volto a dizer, não sei com que frequência, mas nós somos fracos, muito fracos, pecadores, pó. Somos pó. Então esse conflito está travado, mas a boa notícia é que o Espírito Santo intercede por nós em nossa fraqueza. Mas ainda quero fazer uma citação de John Stott. Ele diz que nossa fraqueza decorre do fato de não sabermos orar. Na verdade, ele comentou que está claro aqui nas Escrituras, que eu acabei comentando também antes de citá-lo. Nós somos fracos, não sabemos orar. Então, essa fraqueza se revela aqui. Portanto, não basta orar. Não basta orar. É preciso orar como convém. Aí fica a pergunta: como orar como convém se nós não sabemos orar como convém? Nós temos que aprender. Mesmo que aprendamos bastante, ainda não oraremos como convém, de forma integral. Pastor Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, aspas: não sabemos orar como convém, porque somos faltos de discernimento. Mas como, aí estou fechando a aspa aqui, depois eu vou continuar o texto e faço uma pergunta. Como virá
o discernimento, ou melhor, como o nosso discernimento vai ser ou será aprofundado. Como? Pelas Escrituras. Porque à medida que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, significa crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. E à medida que isso vai acontecendo, nós, então, teremos mais discernimento. A nossa maturidade em discernimento aumentará. E aí, dando sequência aqui nas palavras do pastor Hernandes, ele diz, porque não sabemos orar como convém porque somos impacientes. Então, falta de discernimento, não sabemos orar como convém porque somos impacientes, e então queremos pressionar Deus com a urgência da nossa agenda. Fecho aspas. Mas, glória seja dada a Deus, glórias sejam dadas a Ele, por mim e por você, pelo fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós e intercedendo por nós em nossa fraqueza. Ele nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelas misericórdias do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo, a Trindade não nos lança fora, muito pelo contrário, Ele está sempre nos acolhendo. Nós nos achegamos a Deus porque Ele é o nosso Pai. Nas nossas fraquezas, em nossas fraquezas, somos assistidos pelo Espírito. E aí nós temos total liberdade de nos prostrarmos perante Ele, perante a Trindade, perante o Pai, o Filho, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós. E em quarto e último lugar, o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus. Verso 27, no final, mas eu lerei todo o texto, o verso 27. E aquele que sonda os corações, aquele aqui é Deus, que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo. Porque... Então, aqui a conjunção está explicando, ela é explicativa, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito Santo, intercede pelos santos. Quero vos lembrar das palavras de Cristo, conforme está registrado no Evangelho segundo João, capítulo 17, e no verso 9 está escrito o seguinte: é por eles que eu rogo, eles aqui, lá no texto, os seus discípulos, as suas ovelhas, é por eles, lá especificamente os discípulos, mas é válido para todos quantos já havia se rendido a Cristo, e essa oração é válida também para todos quantos vierem a se render a Cristo, a todos os eleitos. No contexto aqui, a eleição fica implícita, e até mesmo não implícita, fica até clara, porque ele diz assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. E aí você precisa entender o que é mundo aqui, o mundo caído, a humanidade não eleita por Deus. Então, Cristo é específico, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aqueles que Deus deu a Cristo são de Cristo, aqueles que já morreram em Cristo estão com Cristo, e nós que militamos aqui ainda, essa igreja composta pelos regenerados, milita nessa terra, nesse mundo mau, nesse mundo perverso, nesse mundo decaído, nesse mundo que jaz no maligno, mas nós não estamos atirando para todos os lados, porque nós sabemos qual é a nossa trajetória em Cristo e o que ocorrerá num futuro muito próximo. Assim também é o Espírito Santo. Ele intercede pelos filhos de Deus. Os santos aqui são os separados, né? Eu já falando aqui numa linguagem bíblica, santos, separados por Deus. Quando? Antes da fundação do mundo, e alcançados por esse mesmo Espírito,
em algum momento no Cronos, você e eu fomos resgatados nessa linha do Cronos, que é o tempo nosso, por Deus, mas para Deus foi o momento específico, segundo o seu Kairos, que é o tempo, embora Deus seja atemporal, mas é esse tempo que nós não sabemos praticamente nada a respeito dele, apenas comentamos sobre os fatos, sobre a ação de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre as suas realizações no nosso Cronos. O Espírito intercede por nós eficazmente. Por que eficazmente? Porque ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. É óbvio que se o Espírito Santo intercede por nós segundo a vontade de Deus, ele o faz de forma eficaz. Conosco já não vai acontecer isso nunca. Nós nos aproximamos sempre, e é óbvio, quando você se derrama perante o Senhor, quando nós nos derramamos perante o Senhor, nós sentimos muita alegria na oração, sentimos prazer em Deus por meio da oração, nos derramamos certos de que Ele fará a sua vontade, e essa certeza nos consola, porque aí nós não ficamos como que digladiando com Deus, ou querendo pressionar Deus, conforme o pastor Hernandes comentou, eu citei aqui, mas nós o fazemos com alegria, aguardando no Senhor, esperando confiantemente no Senhor. A experiência que Davi teve, quando ele escreveu o Salmo 40, ele reportou essa experiência dizendo: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele me ouviu, mas Ele esperou a resposta de Deus. Então nós precisamos aprender mais e mais a orar, mesmo sabedores de que não alcançaremos a plenitude de Deus, do Espírito Santo, é óbvio que não, mas nós somos desafiados a nos lançarmos em oração, em súplicas e intercessões em favor do próximo, em favor dos irmãos, uns dos outros, independentemente se o problema diz respeito ao corpo, e muito mais no que diz respeito à alma, porque nós estamos muito, por causa dessa fraqueza, dessa carne nossa, dessa natureza, nós estamos sempre em torno dos benefícios que não perpetuarão na eternidade, ficarão por aqui. Mas nós queremos saúde, é legítimo pedir a Deus saúde, faremos isso daqui a pouco. Claro que nós vamos interceder pelos nossos irmãos, mas nós precisamos incluir pessoas que ainda não foram alcançadas, pessoas a quem nós podemos discipular, pessoas que não fazem parte aqui do nosso convívio, não fazem parte como filhos de Deus, mas nós precisamos focá-los nas nossas orações, nas nossas intercessões, sabedores de que somos e precisamos ser cada vez mais eficazes em relação àqueles inconversos. Quão privilegiados somos, meus irmãos. Além de sermos filhos de Deus, além de termos a intercessão do Espírito, temos a intercessão do sumo sacerdote, que é Cristo. Esses dois intercedem por nós, e esse Jesus, sendo justo juiz, é também legislador, e aí ele intercede por nós junto ao Pai, com base legal. E o Espírito Santo intercede como conhecedor que é das coisas espirituais, e por causa da nossa fraqueza, Ele está sempre intercedendo diante do Pai, intercedendo por nós diante de Deus o Pai. E para concluir, baseados nessas maravilhosas verdades, o que eu e você precisamos fazer com mais intensidade? Nós precisamos, com mais intensidade, valorizar
esses privilégios que acabei de mencionar, os privilégios que temos em Cristo, nós precisamos urgentemente buscar conhecer a Deus mais e mais, não conhecer apenas sobre Deus, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, mas nós precisamos sim disso e também conhecê-lo experimentalmente. Não se trata de conhecer sobre Ele, mas conhecê-lo na nossa relação diária com Ele, de forma sobrenatural. E quando digo sobrenatural, irmãos, é no sentido de que Deus age sobrenaturalmente no natural também. Não é necessário arrepiar, não é necessário um monte de coisa. Arrepiar também faz parte, mas não são esses clichês que tem por aí, que revelam que nós estamos cheios do Espírito, estamos em comunhão com Deus, estamos afinados com Deus, afinados com a sua vontade, mas uma certeza nós temos, que o Espírito Santo intercede por nós. Não se trata de conhecer sobre Deus, conforme falei, nós precisamos conhecer experimentalmente a Deus, conhecermos experimentalmente o seu poder. A palavra nos diz que se crermos em Cristo, crermos em Deus, como as Escrituras dizem, do nosso interior fluirão rios de água viva. A segunda atitude, que é um desafio para nós, diz respeito ao cultivo da prática da oração, da súplica e da intercessão. Nós precisamos cultivar isso. Nós não podemos pensar que basta uma breve oração e está tudo certo. Não. Nós precisamos aprender a dedicar mais tempo à oração, às intercessões, com ações de graças perante o Senhor. Sem a oração, sem essa súplica, sem isso, não há quebrantamento de coração. O nosso coração fica árido, irmãos, a nossa vida fica seca sem oração. Se nós não fizermos isso, nós não nos deleitaremos no Senhor. Não. A prática disciplinar da oração encharca a nossa alma. Eu creio que você tem experiência nesse sentido, sim, só que nós podemos ter mais experiências, experimentar com mais intensidade essa relação com Deus, essa alma encharcada que faz como Ana fez, derrama-se perante o Deus, o nosso Pai. A prática da oração é uma necessidade minha, é uma necessidade tua, é uma necessidade, obviamente, nossa, pois somos incapazes de quaisquer realizações à parte do Senhor. Certos de que o Espírito Santo, bem como Cristo, intercedem por nós, confiantemente nos acheguemos ao trono da graça neste momento, e obviamente depois também, continuamente, uns pelos outros, sem contudo nos esmurecer. Ao contrário, perseveremos nessa prática para a glória e honra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?